Oi, aí pessoal, aqui é a Natasha Chanoski, dona do blog Novo Roteiro, e você já viu que essa é a parte 2 do vídeo de quais materiais eu usei no meu primeiro período de arquitetura. Então assim, eu vou começar a mostrar material do nada, então eu só gravei essa introdução mesmo porque era pra ser um vídeo só que ele ficou muito longo, então eu tive que dividir em dois. Continua assistindo o vídeo, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal e assistir a primeira parte se você ainda não assistiu. Eu vou deixar aqui nos links nas descrições e também no card aqui em cima pra você lá conferir. Então é isso e vamos lá! E claro, um compasso. Esse meu compasso aqui, ele é super bom. Eu acabei ganhando ele de um amigo meu que tinha desistido do curso alguns anos antes. Ele ainda tinha isso daqui na casa dele, ele me deu. E assim, vale bastante a pena investir num compasso, só que eu não sei até que ponto, porque a gente usou sim bastante compasso, mas às vezes eu me virava com os que eu tinha aqui em casa mesmo. Eu sei que esse compasso aqui é super caro, então assim, eu acho que você tem que conversar com seus veteranos pra ver realmente se vocês vão usar super um compasso ou se você pode investir em um compasso um pouco mais barato, porque a gente sabe que tem uns compassos que são absurdos. Eu tava usando os compassos aqui de casa antes de eu ganhar esse, por exemplo. Uma coisa que é totalmente arquitetura é escalímetro. Esse daqui é o meu pequenininho, meu xodozinho. Eu acabei não comprando ele, eu ganhei ele do meu tio que tinha na casa dele, de quando ele fez faculdade. Foi uma super ajuda, assim, porque às vezes eu esquecia de levar o meu grande, eu deixo esse daqui pequenininho sempre no meu penal. Penal é estojo, pra quem não sabe, pessoas de Curitiba falam penal. E sério, gente, é muito bom. Se vocês puderem também comprar um pequenininho, eu super recomendo pra deixar na mala, porque escalímetro é uma coisa que vocês vão usar sempre, sempre, sempre. E às vezes vocês realmente esquecem de levar o grande. O meu escalímetro grande, eu também ganhei ele. E foi assim, eu tava comprando da Tridente, que os meus professores falaram que não era pra comprar o da Maped. Não sei porquê, eles só falaram que não era pra comprar e que era pra comprar o da Tridente, que era o melhor. Eu comprei o da Tridente, só que eu acabei nem abrindo e daí eu ganhei esse daqui também. Se eu não me engano foi do meu tio também. Ele é da Arquimedes, como não era da marca proibida que dava problema, então eu acabei ficando com esse. Eu fui trocar, como eu não tinha nem aberto ainda o da Tridente. Uma coisa que eles pediram pra comprar no início do semestre foi uma régua de plástico de 60 centímetros, se eu não me engano. E eu já tinha comprado uma dessa pra fazer aula preparatória de desenho pro vestibular. E eu acabei que eu quebrei minha régua, não me adaptei direito com aquele tipo de régua. E o que eu indico pra você, claro, conversar com seus veteranos pra ver se vale a pena. Eu preferi muito mais investir em uma de metal já de 50 centímetros, porque ela vai ter as mesmas funções que a régua de plástico e você ainda vai poder usar pra fazer corte com estilete. Então eu recomendei isso também para algumas pessoas que eu conhecia, que foram comprar materiais comigo, e deu uma super ajuda, sério, gente, é muito melhor mesmo, já investindo numa régua de metal. E elas, fora que às vezes elas nem cabem na pasta, e a de metal cabe porque é de 50 e não de 60 centímetros. Essa daqui, minha de metal, é de 30 centímetros, eu acabei perdendo a minha de 50 centímetros no segundo período, até hoje eu não achei, eu esqueci na faculdade no último dia de aula. Mas acontece, então daí eu acabei comprando essa de 30, mas era da mesma marca, de 50 também. E eu acho que é um super investimento, porque você vai usar tanto como régua, pra corte, pra tudo. E ela é uma das melhores marcas, porque elas são bem firmes e é difícil de estragar. Outra coisa que você com certeza vai usar são esquadros. Esse daqui é de 45 e de 60 e 30. E é bom realmente investir em esquadros, porque você vai usar muito todos os períodos praticamente da sua vida. Então eu gostei bastante dessa marca aqui, Desitec é o nome, e eu super recomendo eles porque eu gostei bastante deles. Outra coisa que tinha na lista era bolômetro, e isso foi uma coisa que eu não comprei logo no início, porque é uma coisa que eu achei meio cara e que a gente não ia usar muito de cara assim. E eu comprei no meu segundo período de uma veterana que tava vendendo. Uma coisa que tava pedindo na lista de materiais é base pra corte. Eu acabei não comprando porque eu acho meio caro e eu acabei adaptando o vidro aqui de casa. Eu tirei isso daqui, era de uma prateleira, e eu uso isso como base pra corte. E eu prefiro muito mais cortar em vidro do que em base pra corte. Eu não sei porquê, mas eu acho que é porque eu já me acostumei. Se eu vou cortar alguma coisa na base pra corte, meu corte já desvia, já vai tudo errado. Eu sempre me estresso e estrago o papel. Até eu acho que porque eu não tenho esse costume. Mas assim, base pra corte é uma coisa cara, e se você tiver um vidro em casa, super recomendo. A única coisa ruim do vidro é que ele estraga mais fácil a ponta do estilete, mas isso é só trocar ali, como sempre acontece com a lâmina, e normal.
Agora, uma coisa cara que você vai ter que investir, isso realmente não tem como fugir, é em papel. Os dois que foram pedidos foram A3, e esse daqui, ó, o papel sulfurizê. Aqui tá com outro, ó, manteiga, sulfurizê, não sei exatamente como seus professores chamam, mas eu comprei aqui da Canson pra croquis, 41 gramas por metro quadrado, A3, e é isso. A gente usou em muitos trabalhos isso daqui, tanto é que eu comprei mais de um bloco, esse bloco aqui já tá vazio, é só a capinha dele mesmo pra eu mostrar pra vocês. E eu só guardei mesmo, que sorte que eu ainda tinha ele aqui, porque eu acabo sempre guardando essa parte de trás pra usar ou pra cortar, ou pra fazer a base de algum outro trabalho quando precisa. Outro papel que pediram foi esse daqui também, da Canson, e esse daqui é a Canson mesmo, de 224 gramas, branco, 20 folhas de desenho. Ele é bem grossinho e é bem bom pra desenhar mesmo, uma pena que é um papel meio caro, a gente fica com dó das folhas, mas também a gente usou mais de um bloco desse daqui. Outra coisa que me pediram foi o bigode. Eu adoro bigodes, eu acho muito legal, mas eu acabei não comprando. E assim, bigode é uma coisa que é muito bom quando você compra, mas se você não comprar, você consegue viver sem ele tranquilamente. Ele serve pra tirar as coisinhas de borracha do seu papel, pra você não enfiar a mãozona ali e não acabar borrando o seu desenho. Eu não comprei até hoje, eu acho que eu não vou mais comprar um bigode, porque já faz 4 semestres, então eu meio que não senti tanta falta dele assim durante esses 4 semestres. Outra coisa que é bom investir, que as minhas já acabaram, que eu faço meus calendários de planejamentos mensais, é sulfite A3. Sulfite A4 você também vai usar com certeza. E esses dois papéis A3 que eu comprei, os professores também recomendaram comprar A4 às vezes pra usar pra alguma outra coisa, mas que a gente usou realmente pra entregar os trabalhos foi em A3. Então eu acabei não comprando A4 e eu usava sulfite A4 mesmo pra fazer rascunho e tudo mais. E daí quando eu precisava entregar algum em A4 mesmo, eu cortava a folha no meio e é isso aí. E pra fazer anotações em sala de aula, tem sim anotações, tem umas matérias que são mais teóricas pra quem pergunta. Eu comprava folha de fichário solta e levava por dia e organizava por matéria depois em casa em folhas plásticas, sabe? Esses dois eram mais fáceis de mostrar aqui mesmo, que é a minha pasta A3, se eu não me engano. É uma pasta A3, eu vou deixar o preço delas aqui. Essa daqui eu comprei na Grafite. E esse daqui é o tubo que eu ganhei também. Acho que eu ganhei da mesma pessoa que eu ganhei a minha prancheta, se eu não me engano. Por isso que ele é bem diferente do que vocês encontram hoje em dia, porque ele é bem mais antigo. Mas eu vou deixar o preço dos que vocês encontram hoje em dia. E tubo, geralmente, o pessoal compra ou na Grafite ou na Calunga, que varia bastante preço entre os dois lugares. E assim, no primeiro período que você mais usa mesmo é a pasta, pelo menos na minha faculdade. Já no segundo em diante, a gente quase não usa mais a pasta e é só o tubo mesmo. Agora estamos aqui no momento mais esperado do vídeo, que é saber realmente o resultado, ver quanto que deu. E aqui tá anotado todos os materiais que eu falei pra vocês. O xizinho vermelho significa o que eu não comprei no primeiro período. E o que tá grifado de verdinho é que eu usei uma dica que eu já dei pra vocês aqui em um vídeo pra calouros economizarem. E vocês vão ver o quanto essas dicas fizeram diferença. E eu vou deixar o link do vídeo que eu dei essas dicas aqui na descrição, porque eu tenho certeza que vocês vão querer conferir. Então agora, vamos lá. Admito que assim, nem eu tava esperando realmente gastar tudo isso em todos os materiais. Eu espero, na verdade, que ninguém da sala tenha comprado tudo assim, direto, que deu um total de 615 reais. Eu achei um absurdo mesmo. Eu acho que ninguém gastou isso de uma vez só, porque tubo, por exemplo, foi uma coisa que a maioria comprou só no segundo período e já é um gasto meio grande, mas enfim, né? Tava na lista do primeiro. Com as coisas que eu não comprei, deu um total de 486. A gente já viu uma grande diminuída de valor, mas eu ainda assim, eu acho que tá bem absurdo, porque eu não gastei tudo isso. E agora com aquelas dicas que eu falei pra vocês, que eu já falei em um vídeo, deu um total de 298, que já tá um pouquinho mais acessível. E assim, eu ainda digo pra vocês que eu gastei menos do que isso, porque coisas como borracha, lápis com diferentes grafites, essas coisas eu já tinha por conta da aula de desenho. Então eu lembro que eu gastei em torno de uns 240 reais mesmo. Então, gente, foi basicamente isso, todos os materiais que eu comprei pro curso de Arquitetura e Urbanismo do meu primeiro semestre. Como eu falei, eu fui comprando aos poucos, investindo aos poucos, conforme os professores pediam. Eu vou deixar aqui embaixo os outros vídeos que eu já fiz sobre arquitetura. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos e até o próximo vídeo.